Olá pessoal, como vocês estão? Se vocês seguem o canal aqui, vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz usando lápis de cor no papel preto para desenhar uma rosa. E falei de como, mesmo colocando uma base branca de lápis de cor antes de aplicar meus vermelhos, meus laranjas, etc., minhas outras cores, mesmo assim, as minhas cores não saiam tão vibrantes quanto em papel branco. Então, se eu te mostrar a capa do bloco que eu usei, eu vou botar uma foto aqui pra vocês, vocês vão notar que a ilustração colorida assim não é exatamente o que a capa aponta como atrativo. Sim, você pode usar o lápis de cor e eu gosto bastante do efeito que você consegue com lápis de cor, mas o que a capa sugere é desenhar em branco. De forma similar, esse sketchbook cinza que eu estou usando hoje também tem uma foto em tons de cinza na capa. Ainda que o lápis de cor funcione muito bem nesse papel, até melhor do que no papel preto, já que a cor mais clara acaba interferindo menos na saturação do lápis de cor. Então, eu fiquei um pouco em dúvida de como eu ia fazer esse vídeo para vocês, tá? Do que eu queria demonstrar hoje. Se eu ia fazer um desenho em tons de cinza para demonstrar o que parece ser um grande atrativo, já que eles colocaram até na capa do sketchbook, ou se eu ia fazer um desenho em cores para mostrar a diferença do efeito do papel no lápis de cor. Eu acabei optando pelos dois. Primeiro eu fiz um retrato em tons de cinza, usando o lápis de cor mesmo, mas eu tenho uns exemplos usando carvão branco e carvão colorido, que eu vou incluir no vídeo para vocês terem também, para vocês verem como é que fica esse tipo de material. E depois eu fiz um hipopótamo em cores, usando também o lápis de cor. Além do hipopótamo, eu tenho uma foto comparando como algumas cores aparecem no papel cinza e no preto, tentando mostrar para vocês como a cor do papel influencia na cor final. Então são as mesmas cores que eu fotografei lado a lado, testadas no papel preto e no papel cinza. Já que eu não tinha mostrado o efeito do branco no preto, eu vou incluir também um desenho que eu fiz com carvão branco. Ele poderia ter saído melhor, porque eu não esbocei antes, eu saí desenhando e corrigindo o que fosse necessário com carvão preto, mas eu acho que é uma boa demonstração de como a arte em branco fica no papel preto. E o efeito é realmente bem interessante e bem chamativo. Você só precisa se lembrar de que você está colorindo as áreas de luz e meio tom, e não as sombras, ainda que qualquer errinho você possa voltar com lápis preto para escurecer alguma área que tenha sido colorida de forma errada, com um tom um pouco mais claro. O papel cinza é bem mais claro e bem mais fácil de cobrir com o lápis de cor. Eu nem precisei usar uma base branca para as cores. E por ser um meio tom, em vez do branco habitual, as cores mais claras se sobressaem bastante no papel, o que deu um efeito bem legal, principalmente no retrato em preto e branco. Eu pessoalmente gosto bastante do efeito do papel cinza ou mesmo do bege como plano de fundo. E se vocês quiserem mais exemplos de como esses papéis influenciam pinturas e desenhos, eu tenho um vídeo falando sobre o sketchbook para aquarela com papel cinza da Hahnemuhle. Eu vou colocar o link para vocês dos vídeos que eu comentar aqui. O tom de cinza daquele papel da Hahnemuhle, do papel de aquarela, ele é mais claro que o tom do sketchbook que eu usei hoje. Mas também é um exemplo, caso você queira ver se quer ou não investir num sketchbook ou um bloco de papel com um desses tons. É claro que você pode aplicar uma camada de nanquim, guache ou aquarela para criar esses tons e usar esse papel tingido como base para o seu desenho. Principalmente se você estiver usando um papel de gramatura mais alta, porque ele vai aceitar essa tinta, essa base úmida, sem grandes problemas. Eu mesma já usei café para tingir os papéis e dar aquele ar de envelhecido e fiz uma pintura em aquarela por cima. Só lembrando que café e chá, eles funcionam para esse processo. Mas se você quiser algo que dure a longo prazo, é sempre melhor tingir o papel com algum tipo de tinta. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pôr os links das referências que eu usei na descrição. Obrigada por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!